Aleluia. Glória a Deus. Graças paz, paz do Senhor, Shalom. Significa prosperidade, paz. Tem outra aí, outra palavra, são três. Eu já no próximo vídeo trago para a gente descobrir o que significa para saudar os irmãos. Shalom. Vamos agora para o capítulo 15 do livro de Gênesis, nessa Bíblia expositora. Bíblia de explicações temática, uma Bíblia com concordância, para entendermos a palavra de Deus. Amém? Espírito Santo, te convido a fazer parte desta leitura, para que possamos continuar prosseguindo em te conhecer por meio da tua palavra. Assim como os grandes servos, humildes, para ouvir, entender, obedecer e praticar a tua palavra. Amém. Aqui no capítulo 15, vamos falar da aliança abrâmica. Ainda em 1913, antes de Cristo. O capítulo 14, vemos que é em 1913 a.C., que foi o acontecimento de Abrão resgata Ló, Melquisedeque, a tentação, e continua o capítulo 15, com a aliança abrâmica, no mesmo ano, 1913. Porque eu estou trazendo detalhadamente para a gente aprendermos a Bíblia Sagrada. Porque tem gente que não acredita mais, principalmente aqueles que se diz crente, não pega um dia para ler a palavra de Deus. Então aqui no capítulo 15, vamos falar da aliança abrâmica, o sacrifício, a aliança relativa às fronteiras, enfim. Finaliza aqui, a aliança relativa às fronteiras. Então vamos lá. Vamos lá. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Irmão, eu vou falar algo agora para você que é muito sério. Tão sério que você tem que ficar atento, de olhos bem abertos, de ouvidos bem atentos. Aqui, Deus, ele fala assim, para Abrão no primeiro início do versículo. Eu vou ler só o versículo 1. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu grandíssimo galardão. Com os profetas do Senhor, Deus fala em visões e em sonhos. Abraão era profeta. Mais na frente vamos ver esta palavra, que Abraão era profeta, amigo de Deus. E com seus profetas, Deus, ele fala em sonhos e em visões. Lá na frente com Moisés, Deus responde. Com os meus profetas, Deus responde para uma nação que está tentando ali, duvidar da posição de Moisés, do chamado de Moisés. Deus responde. Com os meus profetas, eu falo em visões e em sonhos. Com Moisés eu falo face a face. Aleluia. Isso é tremendo. O que eu quero dizer para você? Que se alguém lançar alguma profetada, julgue a profecia. Porque hoje em dia as pessoas são confusas. E eu não consigo entender. Plenamente eu ainda não entendo. As pessoas hoje se intitulam profetas. Pastor profeta. E na hora de dar uma profecia, eu vou lhe dar uma revelação. Porque eu sou profeta. Você é profeta? Ou você é usado com dom de revelação? Entende?
A Bíblia mesmo fala que profeta houve até João. E de fato, o único nascido de mulher foi o maior, porque preparou o caminho do Senhor. Não há nenhum outro profeta que virá no mundo para preparar o caminho da segunda vinda de Cristo, porque ele foi ao céu. Entende? Fora isso, infelizmente, eu tenho que lhe afirmar que a maracutaia é do diabo. E mentira. Porque toda a palavra de Deus revelada está aqui. Não existe uma revelação pessoal. Deus está me revelando que você é papapepei. Não, não existe isso. A palavra revelada está aqui, ó, diante de nós. Eu estou lendo para você o que Deus está falando aqui. Amém? Tome cuidado. Você só vai se deixar ser enganado se você não ler a palavra de Deus. Se você correr atrás, estão profetizando ali, estão revelando ali, faça isso por aqui. Se não tiver de acordo com o que está escrito aqui, o próprio Jesus e a Bíblia Sagrada diz que é de procedência maligna. Amém? Vamos iniciar o capítulo 15. Neste dia 15 de janeiro. Amém? Vamos lá. Depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Indica uma das 4 maneiras como Deus falou com os indivíduos nos tempos do Antigo Testamento. Números, capítulo 12, versículos 6 a 8. Número 1. Primeiro, falou em visões. Olha, eu acabei, de explicar para você. Falou em visões. Anote esses versículos. Anote, tire suas dúvidas, estude, que você também vai aprender e identificar esses bandos de profeta mentiroso, esses bandos de pastor que é usado com dor de revelação, quando revela só aquilo que ele já sabe da vida da pessoa, para tentar enganar. Amém? Olha lá. Primeiro, vou pegar aqui de início de novo, para a gente entrar na mensagem. Indica, depois destas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Indica uma das 4 maneiras como Deus falou com os indivíduos nos tempos do Antigo Testamento. Números capítulo 12, versículo de 6 ao 8. Primeiro, falou em visões. Amós, capítulo 7, versículo 1. Segundo, falou em sonhos. Gênesis, capítulo 41, versículo 1. Daniel, capítulo 2, versículo 1. 3. Ele revelou a si mesmo ao falar diretamente com os profetas cara a cara. Aleluia. Números, capítulo 12, versículo 8. E 4. Falou por meio de sua palavra. Mateus, capítulo 4, versículo 4. Na época dos evangelhos ainda, se estava sob autoridade veterotestamentária, dizendo, não temas, Abrão. Mostra que o medo teria estado presente. Abraão temia ser assassinado por inimigos, antes que a grande promessa de Deus pudesse cumprir-se em sua vida, com respeito a um filho trazido ao mundo, o que era necessário a respeito do Cristo, encarnado, vindouro. Eu sou o teu escudo, amparo, o teu grandíssimo galardão. O Senhor estava dizendo ao patriarca que este tinha fixado os seus olhos muito na promessa, em lugar de doador da promessa. O Senhor sempre cuidará da responsa. É certo que a promessa virá, mas com muita frequência temos os nossos olhos postos no galardão em lugar de no doador. Aleluia. Dar e receber. A gente fixa os nossos olhos na promessa de receber, mas de doar-se bem pouco. O que eu quero dizer com isto? Igreja cheia
quando tem promessas, aliás, uma igreja que tem promessas, ela está sempre cheia. Quando chega o tempo de cada um doar, ela se esvazia. Porque praticar, poucos fazem. Mas para receber, muitos querem. E são multidões. Amém? Continuando. E respondeu Abrão: Senhor Deus, o que me há de dar, pois ando sem filhos? E o mordomo da minha casa é esse, Damasceno Eliezer. Ao ver que não tendo filhos, como poderá cumprir-se a promessa? Poderia ser Eliezer o meu herdeiro? Inclusive, olhando para Eliezer, vemos sinais reveladores de que a carne chegará a um final triste, com respeito ao episódio com Agar. Disse mais Abrão: Olhe que não me tem dado filhos, nenhum filho. Eis que o meu herdeiro será um nascido em minha casa. Tradução: tal como está atualmente. A pessoa nascida em minha casa e não nascido de mim, por agora é meu herdeiro. Eliezer é o seu nome. E logo veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: O Senhor rejeita esse conceito. Este não te herdará. Eliezer não, e sim aquele que sairá de tuas entranhas. Este será o teu herdeiro. O Senhor só pode aceitar o que ele mesmo provê. E ele, o Senhor, então tirou Abraão para fora e disse: Olhe agora para o céu. A resposta vem do céu e não de nenhum outro lugar. E conta as estrelas, enumera as estrelas, se as pode contar. E ele, o Senhor, disse-lhe a Abraão: Assim será a tua descendência. Enquanto Abraão estava preocupado em ter um filho, claramente o Senhor diz a ele: A tua semente será como as estrelas do céu, uma multidão. E assim é. E ele, Abraão, creu no Senhor. Exercitou a fé ao acreditar no que o Senhor lhe havia dito. Isto lhe o Senhor imputou a Abraão por justiça. Esta é uma das mais importantes escrituras em toda a palavra de Deus. Essa simples frase: Abraão creu no Senhor. Encontramos o significado da justificação pela fé. Abraão foi salvo pela graça mediante a fé, e não por suas boas obras. Não há outra forma de salvação em nenhum lugar na Bíblia. Deus exige a justiça. Entretanto, a justiça é proporcionada estritamente por Cristo. E por Cristo somente. Qualquer outra coisa é a autojustificação, algo totalmente inaceitável para Deus. Diretamente, o pecador crê no testemunho de Deus a respeito de seu Filho amado. E ele não só é declarado justo, como também se torna um filho e um herdeiro. Aleluia. A autojustificação, ela salva ninguém não. De maneira nenhuma. Tem gente dentro de igreja, no meio do corpo de Cristo, infelizmente, se auto-justifica muito. Eu sei falar bem, eu sei me expressar bem, eu sou pregador, os cultos só funcionam se eu estiver pregando, só dá certo quando eu estou louvando, o louvor só sai de uma maneira eficaz quando eu estou tocando. Esses daí não vão alcançar nem a salvação e nem a graça. Porque a justiça é a fé. E essa fé é em Cristo Jesus. É por meio dessa fé que nos tornamos filhos e herdeiros desse grande reino de Deus. E é tão tremendo que Ele quer que todos nós fazemos parte desse grande reino. Ele não negou Jesus a morrer por nós. E ainda mais,
ressuscitou ali no terceiro dia, para mostrar que realmente Ele quer que nós fazemos parte desse grande reino. Amém? Eu creio que esta palavra está indo de encontro à sua vida. Eu não sei a quantas pessoas vão visualizar essa leitura, esses vídeos, porque não sobe. As visualizações não sobem, os likes não sobem. Mas o importante é que uma alma entregando a sua vida a Jesus, por cada vídeo desse, vale por milhões de likes ou por milhões de inscritos. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Vamos continuar agora aqui no versículo 7. O sacrifício. E ele, o Senhor, disse-lhe a Abraão: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para te fazer herdar esta terra. O Senhor agora reafirma, mas também amplia a revelação. Encontramos nos exemplos dos grandes da Bíblia, além de nas nossas experiências, que o Senhor tem que reafirmar constantemente suas promessas a nós, e além disso, fortalecer a nossa fé. Não é preciso muito para debilitar a nossa fé. Apesar de nossas afirmações serem justamente o contrário. Ele respondeu: Senhor Deus, como conhecerei que a tenho de herdar? Abraão faz duas perguntas. O que me darás? Gênesis, capítulo 15, versículo 2. E como conhecerei? Cristo é a resposta à primeira pergunta. A aliança, a segunda. E ele, o Senhor, disse-lhe a Abraão: minha parte uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola também, e um filhote de pomba. A aliança se apoia na graça, porque 5 criaturas viventes são sacrificadas para estabelecê-la. O número 5 das Escrituras é o número da graça, e estes 5 sacrifícios descrevem a plenitude do grande sacrifício no Calvário. A bezerra simboliza o ofício sacerdotal de Cristo. A cabra simboliza o seu ofício profético. O carneiro simboliza seu ofício como rei. Jesus é sacerdote, profeta e rei. A rola simboliza o ser dirigido e guiado estritamente pelo Espírito Santo, enquanto o filhote de pomba simboliza a obediência ao Espírito Santo em cada aspecto. E tomou ele, Abraão, todas essas coisas e partiu pelo meio, e pôs cada metade uma em frente da outra, mas não partiu as aves. A divisão dos 3 animais maiores do sacrifício significa que o corpo deles foi literalmente cortado pela metade, com uma metade de um lado e a outra metade do outro lado, apontado à terrível profundidade do pecado que só a cruz poderia solucionar. E desciam as aves sobre os corpos mortos. Essas aves representam a oposição à cruz por espíritos demoníacos. E Abraão as afugentava. No nome de Jesus, temos poder sobre os espíritos e demônios. E como Abraão, devemos enxortá-los. E aconteceu que, se pondo o sol, sobreveio um sono profundo sobre Abrão. E eis que um pavor e uma grande escuridão caiu sobre ele. Representa o sofrimento que viria sobre o povo de Deus Israel e aos santos na atualidade. Então disse o Senhor a Abrão: tenha por certo que a tua semente será peregrina em terra alheia,
e servirá aos dali, e serão por eles afligidos por 400 anos. Os 400 anos se referem ao período do desmame de Isaac, a libertação dos filhos de Israel da escravidão do Egito. O marco de tempo abrangia tanto o tempo passado em Canaã, que antes lhes pertencia, como no Egito também. Mas também as pessoas a quem servirão julgarei, eu, Egito. E depois disto, sairão com grande riqueza. Muita prata, ouro, que foi entregue pelos egípcios quando saíram. Êxodo, capítulo 11, versículo de 1 a 3. E tu irás a teus pais em paz. Embora Abraão não fosse ver esse tempo vindouro, esse tempo viria. A palavra paz declara o fato de que o que Deus o tinha chamado a fazer, ele completaria. E será executado em boa velhice. Ele tinha 175 anos quando morreu. E na quarta geração voltarão para cá. A coragem iniciou quando nasceram os filhos de Jacó. A primeira geração se iniciou com Levi, a segunda com Coate, a terceira com Anrão e a quarta geração com Moisés. Moisés os tiraria da escravidão egípcia, porque ainda não está cumprida a injustiça dos amorreus até aqui. Como o livro de Jó ensina, os amigos de Jó se equivocaram ao acreditar que Deus traz imediatamente julgamento. Ele é paciente e longânimo. Durante algum tempo, entretanto, ele também é justo, e o julgamento finalmente virá, se não houver arrependimento, como veio sobre os amorreus. Aconteceu que, posto o sol, e já tendo escurecido, representa o estado deste mundo, já repleto de pecado. Eis que um forno fumegando aponta o forno de aflição pelo qual Israel teria que passar, e de fato, todo crente. E uma tocha de fogo que passou entre os animais divididos. A tocha de fogo passou entre as partes do sacrifício, declara a palavra de Deus, indicando as autoridades bíblicas da cruz, a qual representavam os sacrifícios. A aliança relativa às fronteiras. Naquele mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência darei esta terra. As promessas apoiadas no sangue precioso de Cristo são tão absolutas e seguras que a fé pode reclamá-las como já possuídas. Por isso, o crente no Senhor Jesus Cristo não tem receio, nem teme dizer: sou salvo, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. A área real prometida por Deus a Abraão se estende do rio Nilo no Egito, que inclui o Sinai, a Península Arábica, grande parte do Iraque moderno, a maior parte da Síria e todo o Líbano. Os queneus e os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refaíns, os amorreus, os cananeus e os jezeus e os jebuseus. 10 nações se encontram aqui na lista. As nações que ocuparam a terra de Canaã. 10 é o número da plenitude na Bíblia. Indica que toda esta terra, que também incluiria as outras tribos, seria dada aos descendentes de Abraão. Aleluia. Havia dito antes que Deus, ele trabalha com números. Não é o mundo. O mundo trabalha muito com números para iludir as pessoas. Deus trabalha porque ele é Deus. E a sua plenitude é grande, ou seja, o seu poder. Deus, ele fez tudo perfeito. Tudo tem sua ordem. Numérica, principalmente. Então, você que ainda está em dúvidas
e que o Senhor tem um grande plano na sua vida, tire esta dúvida hoje, nesse dia. Para que Deus venha ser grande com você, nesse dia 15 de janeiro. Entregue a sua vida a Jesus hoje. E se você quiser conhecer também a nosso ministério, nossa congregação, nos alocamos no bairro do Armando Mendes, na antiga Rua L. O nome do ministério é Aliança Poderoso Deus. Ponto de referência é o Dentista Popular. A rua que desce, do lado do dentista. Então, meus queridos ouvintes e irmãos, leia a Bíblia e creia que Deus ele pode mudar a sua história hoje. Faça comigo esta oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu entrego a Ti todo e total direito da minha vida. Eu não tenho direito à vida, porque a nossa vida, o direito dela, é a cruz de Cristo. E é só por meio da cruz de Cristo que temos direito à vida. Então, Deus, entrego a Ti a minha vida hoje. Seja o meu Senhor, seja o meu pastor, seja o meu Deus, e me fortalece. E aviva o meu ser espiritual hoje. Ressuscita esse corpo mortal, esse corpo morto, essa vida morta, para uma vida viva em Cristo Jesus. Confesso hoje o Senhor como meu Senhor e Salvador e me guie para uma família cristã, onde é pregada a verdade da Tua palavra, sem sombra de enganação. Em nome de Jesus. Amém. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.